No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. E ela fez, finalmente, apocalípticas dos últimos dias. Estou nessa busca há um tempo por um espaço na internet que eu possa agregar a minha completude, complexidade, a minha, contraditoriedade, o meu sentimento esperançosamente pessimista. Eu acho que o espaço do podcast acaba sendo esse lugar mais aconchegante, que tantas pessoas já me convidaram a vir, tantas pessoas já me indicaram, mas há algo em mim que nega os caminhos oferecidos. Há algo em mim que gosta de aprender errando, que gosta de aprender não sabendo, que gosta de fazer quando, inclusive, não consegue fazer mais nada, né? Inclusive, talvez eu esteja no momento mais louco e corrido da minha vida. E bem, agora eu decido fazer um podcast. Faz parte da vida. Esse podcast é pra você que sente como eu sinto, sente como eu não sinto e quer pensar sobre o que sente, basicamente. Mas isso a gente vai falar mais pro final, quando eu falar o que vem por aí nos próximos episódios. É episódio que fala em podcast, né? Acho que é. Episódio, gente, eu sou realmente nova nisso. Mas muita gente pode me conhecer, muita gente pode não me conhecer. E quero começar contando uma coisa sobre mim, que eu gosto muito de jogar videogame. Bastante, assim. Principalmente jogo de console, né? E acho que o primeiro jogo, assim, que realmente me pegou e eu fiquei obcecada foi The Witcher 3, que eu joguei no PlayStation 4. E aí, logo depois, entendendo que The Witcher era o meu tipo de jogo, eu fui atrás de Elden Ring, que é um jogo do capeta, um jogo, assim, terrível e maravilhosamente bom, como tudo na vida, que tem um pouco dos dois. E eu também fiquei absurdamente apaixonada, mas não consegui terminar, porque, enfim, ele ainda é muito difícil. E atualmente eu tenho jogado Zelda eu tô jogando no Nintendo, e tem sido uma experiência magnífica. E aí eu sempre soube disso, mas tô trazendo pra vocês pra gente ter um contexto, né? E eu comecei a perceber o que me atraía nesses jogos específicos, né? Pra começar, o fato de todos serem mundo aberto. The Witcher 3, Elden Ring, Zelda. A liberdade de andar pra onde eu tiver que andar, de conhecer o mapa, a liberdade de, se eu quiser só ficar colhendo frutinhas, eu vou ficar só colhendo frutinhas. Se eu não quiser enfrentar aquele boss agora, não há nada que me obrigue a enfrentar aquele boss agora, porque aí eu só vou aumentar ainda mais o meu tempo de jogo, mas quem sabe descobrir uma arma lendária no meio do caminho. Inclusive, na minha vida eu faço muitas analogias com videogame, porque, enfim, é como a gente vai aprendendo a simbolizar os nossos traumas e desafios. Mas voltando pro videogame, uma coisa que além do formato aberto me atrai muito nesses jogos especificamente é a desconectividade com o presente. Em The Witcher você tá basicamente num contexto medieval, num contexto mais Idade Média, bruxas, elfos, lutas, reis e rainhas e princesas, criaturas místicas. E além do mundo aberto, o que me encanta muito é o que eu posso fazer nesse mundo aberto. Basicamente, ficar o dia inteiro coletando coisas. Eu mal mato o boss, por isso que eu demoro anos pra terminar um jogo. Porque eu quero coletar tudo, eu quero achar tudo, eu quero entrar em lugares específicos, eu quero descobrir segredos do mapa. E eu amo andar a cavalo. Eu amo andar a cavalo, eu amo voar. Se tem cavalo no jogo, eu fico horas. E pra mim é magnífico andar a cavalo no jogo. E eu sempre achei isso muito engraçado, que o meu momento de paz e desconexão é literalmente estar olhando para uma tela com um controle de videogame na mão, me sentindo conectada à natureza, vendo basicamente um mundo digital. Tipo, quão triste é isso, quão triste. E tudo isso me mostra o quão cansada às vezes eu tô do mundo, quanto cansada eu tô assim da vida, sabe, das coisas. Nossa, tipo, eu fico olhando Elden Ring, eu falei, mano, como eu queria que os meus problemas tivessem a ver, sei lá, com alguma força maligna se apossando do mundo. Ou não, que isso não esteja acontecendo na realidade, não é mesmo? A gente depois começa a perceber que a vida real tem muito mais de videogame do que o videogame tem de vida real, mas... Sabe, queria tanto que os meus problemas fossem esse, claro que a gente deseja por não viver. Mas isso me mostra como às vezes eu tô saturada, assim, sabe? E
Esses jogos todos, eles têm, assim, um tema muito apocalíptico. Eles são muito, tipo, é agora ou nunca, sabe? Você é o escolhido, você tem um chamado, é agora que você vai, você tem que salvar, você é o herdeiro do anel prísmico e você tem que achar o seu caminho. Inclusive, em Elden Ring é péssimo porque ninguém te mostra, você fica perdido naquele mapa desgraçado tentando achar o seu caminho por horas. Eu já tô com mais de 100 horas jogadas de jogo, não tô nem na metade. Mentira, acho que eu tô na metade agora. Mas voltando pro ponto, né? Como vocês vão ver, eu sou prolixa, gente. Por isso que podcast é maravilhoso pra mim. Eu devia ter vindo pra cá bem antes. Lava sua louça aí na paz, entendeu? Limpa a tua casa, que a gente tá aqui. Tamo aqui junto. Mas é muito doido, né? Ver essa jornada do herói. E perceber como em jogos as pessoas e esses personagens vivem coisas quando elas são chamadas pra ação no fim do mundo. E eu comecei a perceber, falando muito com a minha psicóloga também, que existe algo em mim que floresce no caos. Existe algo em mim que só age quando a água tá batendo na bunda? Não sei se você é assim. Se você não for, agradeça tanto aos céus. Porque é difícil ser assim. Sinceramente, é bem difícil ser assim. E eu tava lutando, eu sempre lutei muito contra isso, sabe? Porque não é confortável. Não é confortável você saber que você só vai sair pra agir, que você só vai arrumar força, interesse quando as coisas estão no limite do erro, quando elas estão no limite do fim, sabe? É isso, você, antes de, sei lá, algo atrapalhar o balanço cósmico, o que você estava fazendo no jogo? Eu tava lá coletando fruta, meu amor. E de repente me deram uma espada, falaram que eu sou escolhido, e aí vamos pra guerra, vamos. Mas o que você estava fazendo antes? Nada, não estava fazendo nada. Inclusive, esses heróis ainda negam. Ai, meu Deus, eu não sou a melhor pessoa. Ai, tem que botar outra pessoa, eu sou só uma camponesa e eu não sou escolhida pra isso. Então eu sinto que muitas das pessoas que talvez tenham tido experiências como a que eu tive na vida, que enfim, muita informação pra gente aprofundar nesse episódio, mas vem aí nos próximos. Mas tem muita gente que floresce no caos, né? Que é literalmente samambaia de asfalto. Perceber que, infelizmente, eu preciso de um nível de desequilíbrio, descontrole, irreverência, imprevisibilidade pra ter força de viver, pra ter o meu chamado do herói pra minha própria vida, sabe? Pra querer parar o apocalipse. Nossa, tem sido a minha maior luta nos últimos anos, assim, principalmente depois que eu me dei conta disso. Eu preciso começar a agir, mesmo quando o céu não está caindo, mesmo quando não tem ninguém de outra dimensão paralela tentando invadir a minha. Eu preciso começar a agir por livre e espontânea vontade, sabe? Querer ser heroína da minha própria história porque eu quero, não porque o mundo vai acabar amanhã. E aí, tem sido difícil, viu, gente? Tem sido tão difícil fazer isso. E ao mesmo tempo eu penso, o quanto é trauma e o quanto é traço de personalidade. O quanto eu posso mudar e quanto já tá incrustado em mim, quem eu sou, entendeu? E por que não abraçar? Por que não abraçar? Por que não abraçar o apocalipse que existe em mim? A força de vida, o desejo de crescer e criar coisas quando eu vejo tudo se despedaçando, por que não? Abraçar o apocalipse? O apocalipse dos últimos dias que me motiva e me transforma em alguém pessimistamente esperançosa. Eu tava basicamente explicando o motivo do nome, etc. Caso vocês não tenham pegado essa ref, né? Que eu tava, né? Eu acabei de fazer referência às coisas que eu falei ali no começo, né? Caso ninguém tenha percebido. Mas voltando, o fim do mundo, assim, pra quem é criado na igreja, ele é destruidor, ele é, assim, abominável, ele é assustador, ele é impensado, ele é medonho, mais do que a própria morte. A morte é descanso, o fim do mundo, o livro de Apocalipse. Eu fui criada numa igreja cristã, né? Eu fui criada num contexto pentecostal quando eu era criança, depois eu fui para uma igreja neopentecostal, mas eu sempre tive ali no pentecostalismo. E o pentecostalismo, principalmente, né? Tem uma coisa assim muito forte, para além de outras religiões, das igrejas evangélicas no geral. Mas tem uma questão muito forte com o fim do mundo, né? Eu lembro de ser criança e ter uma série de áudios e livrinhos infantis que cantavam e contavam a história da Bíblia. Tinha umas musiquinhas muito boas. Inclusive, eu passei o Corrida das Blogueiras inteiro cantando uma musiquinha desse DVD quando eu ouvi o nome do Sadraque. O Sadraque do Corrida das Blogueiras, né? Aí, a musiquinha era assim. Vou cantar, né, gente? A gente tá aqui mais íntimo. 3 amigos que não tiveram medo, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, gente, é quem eu sou. Eu fui criada nesse contexto, entendeu? Eu fui criada nesse contexto
bíblico, evangélico, foi como eu primeiro vi o mundo, foi como eu primeiro tive medo. Eu tive medo do livro de Apocalipse na Bíblia, eu não tive medo do Jason, porque essas não eram as minhas referências. Eu tive medo do fim do mundo, eu tive medo das labaredas do inferno queimando, eu tive medo de não ir. Eu tive medo de ser deixada. Eu tive medo de, como uma criança, não merecer nada. E eu acho que isso me moldou de alguma certa forma. E também, claro, me traumatizou bastante, né? O ponto é que o fim do mundo, principalmente na minha vida, sempre foi um horizonte. Que apesar de distante, não era tanto, porque eu cresci ouvindo que eu tinha que me preparar para o fim do mundo. Eu tinha que me preparar para a salvação. Dada a minha criação, meus pais fizeram tudo de bom que eles podiam por mim, mas viver com poucos acessos materiais, principalmente psicológicos, às vezes também, te limita. E o fim do mundo começou a realmente ser uma constância na minha vida, esperar o fim do mundo, buscar algo, alguma mudança, alguma esperança, porque é isso ou eu morro. Nunca foi, eu vou para a faculdade porque eu quero aprender mais, viver confortavelmente. Não, eu vou pra faculdade porque se eu não for, a única forma de ter dinheiro e viver bem é o crime, ou é os estudos. E olha isso, gente, absurdo, assim. Eu com 14 anos pensando que ou eu vou ser antissocial ou eu vou ser uma criminosa. Tipo, não tem nem nexo, né? Mas, né, basicamente o que eu vivi. E crescendo assim, esperando isso, esperando sempre o pior, o fim do mundo, sabe? Foi como eu conquistei muita coisa, foi como eu consegui pensar e refletir sobre essas coisas. Então, bem ou mal, esperar o fim do mundo me ajudou a crescer. Acreditar que as coisas estavam tão erradas que elas não poderiam dar mais errado e a única saída é pra cima, sempre me ajudou a esperar mais. Que louco, né? Acreditar que tudo sempre pode dar tão errado e as coisas podem sempre estar tão negativas foi, na verdade, o que me motivou a querer coisas melhores, sabe? Você já tá no fundo do poço. Daqui é só pra cima. Daqui é só pra cima, só que não, né, gente? Dá pra ficar lá um tempão. Mas, teoricamente, analiticamente, racionalmente, daqui é só pra cima. Não tem como ir mais pra baixo. A não ser que você seja uma furadeira e aí você é um meta-humano. Ou você é um transformer. Você não é uma pessoa. Sendo uma pessoa, a única forma é pra cima. E aceitar isso, não sei se aceito, mas refletir sobre isso e me sentir confortável nisso, no fim dos tempos, caraca, tem me motivado tanto, 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 tanto. Se você me conhece aí pelas redes sociais, caso você não me conheça, o que eu duvido aqui nesse começo, né, que a gente tá numa coisa mais intimista, mas vai que daqui a um ano pessoas que não me conhecem estão assistindo esse podcast, porque às vezes ele vira um sucesso, nunca sabe. Mas se você não me conhece porque alguém te indicou esse podcast, ou você achou aleatoriamente porque gostou da minha identidade visual, tá linda mesmo, né? Eu sempre falo, crio conteúdo nas minhas redes, eu sempre falo muito sobre isso, mas muito pouco ao mesmo tempo, né? Eu comentei há um tempo atrás, há uns anos, na verdade, e eu repeti esses tempos, e as pessoas falaram, caraca, eu lembro quando você disse isso, que eu falei que uma das coisas que mais me maravilhou sobre as ciências sociais foi que um professor meu uma vez comentou em sala de aula pra mim que se o mundo acabasse hoje e a gente fosse convidados a reestruturar nossa sociedade com os alienígenas, sei lá, se os alienígenas invadissem a Terra hoje, quem iria? Quem iria explicar a civilização humana, a humanidade, o Homo sapiens? Quem ia explicar? O advogado? Não. O médico? Também não. O linguista, aquele filme A Origem, diz que é o linguista. Talvez, ali no comecinho. O linguista aparece, entende a comunicação, faz umas traduções, não desmoralizando a profissão, mas claramente aquele filme precisava de um cientista social, de um antropólogo, de um sociólogo, e foram ignorados. Aquele filme foi um lobby do programa de letras nas universidades, nas faculdades, tá? Quero deixar aqui o meu descontentamento, a minha revolta. Mas um cientista social, um antropólogo, ele seria fundamental para falar, para conversar, para entender inclusive os hábitos, a cultura, as conexões possíveis e impossíveis com esses estrangeiros, com esses outros, né? Cientista social é formado na alteridade, é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente pesquisa e entende. Então, de uma certa forma, no fundo da minha mente, eu sempre soube que eu estava me preparando para o apocalipse, fazendo ciências sociais. Da aula de sociologia, claro. Melhorar o conteúdo dos meus vídeos do YouTube também. Mas algo lá dentro de mim estava preparada para o fim. E aí eu comecei a desenvolver habilidades inconscientes.
De repente eu comecei a fazer um curso de saboaria, porque eu assisti Livro de Eli. Sabe aquele filme que o fim do mundo aconteceu, e aí ele precisa levar um livro pra algum lugar, e eu não vou contar o final, mas o final tem muito a ver, inclusive, com a minha vibe, e esse podcast, e várias outras coisas. Mas esse filme é velho. Mas eu não vou contar, eu quero que você assista, porque é o plot do filme, eu não posso contar o final. Mas no Livro de Eli, tem uma parte do filme em que eles brigam por um shampoo, por um sabão. E é claro que eu vou aprender a fazer um sabão. Você acha que eu não vou aprender a fazer um sabão pro apocalipse? Que eu não vou me preparar como saboeira pro fim dos tempos? Eu não sei lutar. Eu não vou ter a habilidade de pegar em armas, afinal sou vegana. O máximo que eu posso é ter o meu conhecimento aí básico sobre punks, plantas alimentícias não convencionais, pra gente achar uma hora pronobis aí na Mata Atlântica, na natureza, e falar, gente, aqui é a fonte de proteína, bora. Porque a gente sabe o que é comer carne, né? Eu adoro comer carne porque eu não mato a minha carne, porque ela chega pronta pra mim no mercado. Quero ver se o mundo acabar, querido. Aí é todo mundo indo pro campo, porque ninguém na cidade grande tem coragem, tá bom? Ver que é um bicho, ver uma veia no pedaço do frango já desmaia, tá? Várias amigas minhas vê uma veia no frango, vê um nervo no frango, tá passando mal, hiperventilando. Falei, amor, é bicho, entendeu? Mas corta, né? Uma pequena militância bem rapidinha mesmo. E comecei a fazer meu curso de saboaria, me preparando para o fim. Inconscientemente? Claro, inconscientemente. Preparando para ter um império capitalista. Imagina a pessoa estudar para reconstruir o mundo, ser uma cientista social, para entender como fazer um império de sabonete no meio do apocalipse do fim do mundo. Porque ela vai vender, claro, limpeza. Claro que não, né, gente? Mas assim, alguém precisa aprender a fazer sabão. Porque o meu nariz é muito delicado, afinal, eu sou uma aromaterapeuta, entendeu? Eu não vou passar o apocalipse com gente fedida. Problemas, né? E também comecei a me envolver muito com a aromaterapia, principalmente quando eu entendi todo o potencial clínico e curativo também dos óleos essenciais, como uma terapia integrativa, né? Como um óleo essencial pode ajudar a cicatrizar, pode ajudar a reduzir bactérias e ataques fúngicos, etc. Então, meio que inconscientemente na vida, mas tendo muita consciência mais recente nesses processos de terapia e autoinvestigação, eu percebi que eu sou apocalíptica. E eu vivo de uma certa forma com o fim dos tempos o tempo inteiro na minha porta. Só que isso era uma coisa muito interna. Era um desejo... Não era um desejo, era a expectativa de algo que eu não queria que chegasse, mas que eu estava me preparando caso chegasse, né? É aquele velho ditado. Espere o melhor, se prepare para o pior, mas aceite o que vier. Eu acho que essa sempre foi muito a minha filosofia, minha energia de vida. Só que o que se tornou uma coisa interna, um gosto por livros, por filmes apocalípticos, por distopias, por habilidades que eu posso trocar no apocalipse pela minha sobrevivência, né? Gosto de The Walking Dead. Esqueci o nome do cientista, mas eu seria ele. Não sei lutar, não vou saber, não tenho interesse também, gente. Eu teria ali um conhecimento, um cérebro, habilidades básicas artesanais para nossa sobrevivência, conheceria sobre punks, e é isso que eu vou oferecer ao mundo. E aí, de repente, eu comecei a perceber, não comecei a perceber, mas me dei conta que aquilo que antes só me motivava e estava como um interesse interno e oculto, se transformou em uma realidade palpável e material. É o fim dos tempos. É literalmente o fim dos tempos. A gente vive uma crise climática, atualmente meio irreversível. Cada dia que passa é o dia limite da Terra, cada dia que passa a Terra esquentou mais do que deveria e a gente começa a ficar assustado. O que eu faço com isso? Eu desisto, eu abro mão, eu chuto o balde, espero o fim, espero o anjo descer do céu, espero o Buda lá, não sei quem vem te buscar. Espero a terra comer, sabe? Ou eu faço algo com isso? O que eu faço num contexto de crise climática, de extrema polarização política, em que as pessoas estão desrespeitando direitos humanos básicos ao seu máximo? O que se faz? O que se faz quando a gente tá na era das fake news, gente, dos bots, das inteligências artificiais, da Jennifer Aniston sendo usada, falando e olhando pra mim, vendendo notebook no Facebook. É assustador. É o apocalipse das máquinas. A gente achou que a gente ia usar inteligência artificial pra construir algo grande, pra explodir o céu, porque elas eram alimentadas por energias solares e depois transformaram os seres humanos em baterias, como dizia Matrix. De repente não, de repente é a Jennifer Aniston usando inteligência artificial, sendo reproduzida com perfeição, muito entre aspas, no Facebook, te vendendo notebook de golpe, sabe? Fora o que vem aí, né, com esse novo período de eleição, mas quando você começa a olhar pra fora, você fala, cara, é o fim dos tempos, tá tudo acabado.
E aí, muita gente senta e chora. Mas quando você é essa samambaia de asfalto, aí existe algo estranho em você que fala, então eu vou fazer algo. Então eu vou fazer algo. Muita gente acha que eu falo sobre sustentabilidade, sobre questões ambientais, veganismo, como uma saída ambiental mesmo, para dizimar, para terminar essa destruição do planeta, e que isso vem de um lugar romântico, salvacionista, amoroso, mas na real isso vem da minha esperança pessimista. Acabou! Apocalipse! Crianças, mulheres e LGBTs primeiro, entendeu? Acabou! E agora o que a gente faz? Calma, eu sei o que a gente faz. Eu acho que eu sei o que a gente faz, mas mesmo não sabendo o que a gente faz, eu vou fazendo. Eu vou fazendo, gente. Eu vou fazendo porque não tem mais o que fazer. E porque talvez eu conheça esse lugar. Talvez porque eu sempre estive à espreita do fim do mundo, hoje eu esteja sabendo viver até que bem com tudo isso. Até que bem, palavra forte, não é mesmo? Mas eu saiba enxergar e não morrer sem esperança. As pessoas falam, como a gente continua? Como a gente faz? Como é que a gente acorda e vai pra cima? Como é que uma geração que sabe que não dá pra comprar mais casa vive? Sei lá, gente. Sei lá. Mas a gente acorda e faz. Faz alguma coisa, faz qualquer coisa, nem que seja criar um podcast pra abrir seu coração, pra reclamar, pra falar sobre as coisas que ama, as coisas que odeia, as coisas que espera que mude, as coisas que não tem fé que mude. E por aí vai. O fim dos tempos é extremamente assustador. E a sociedade que a gente vive, o capitalismo não quer que você acredite que tá tudo acabando. Ele quer que você acredite que tem mais, tem muito mais. Trabalha mais, compra mais. Mas se a gente tá assim como a gente tá, será que a gente não tinha que estar real, aprendendo práticas de sobrevivência e construindo nossos bunkers, igual esse povo do TikTok agora, de Survivor. Eu sempre adorei esse tipo de conteúdo. E eu sempre busquei informações. Eu adoro ver esse povo na natureza perdido, fazendo fogueira. Esperando um dia que eu possa fazer um curso também de sobrevivência na selva vegano, né? Porque tem que comer larva, essas coisas. Não vou comer, como eu disse, punks. Se tiver uma hora pra nobres ali, a gente se vira. No momento, né? Uma taioba. Alguma coisa assim. Mas fico esperando um dia em que eu vou poder fazer também. Mas me assusto muito com o conteúdo que eu vejo. Apesar de desejar. Porque ver as pessoas agindo dessa forma, tipo, tá acabado e só o que eu faço é salvar a minha vida, também me assusta um pouco. Mas às vezes é isso, às vezes você só quer salvar a sua vida ou não. Às vezes você só quer viver o que você nunca viveu ou não. Às vezes você só quer, se encontrar de novo, sabe? Às vezes você só quer viver de acordo com as suas expectativas e com o que você deseja ser, não com o que os seus pais, seus amigos, seu namorado, a sua igreja, sua mãe, o seu padeiro esperou que você fosse durante a sua vida inteira, porque, meu Deus, eu sou a carinha do interior. Se eu mudar, se eu fizer isso, eu vou deixar de ser. Que bom que você vai deixar de ser, porque, querido, o mundo tá acabando. O mundo está acabando. E como eu disse lá no começo, pra mim, isso não me choca, isso não me destrói. Porque é isso, eu fui criada além do apocalipse. Eu fui criada esperando o pior, eu fui criada sabendo que eu não ia ter a salvação, porque eu falei cacete na aula. E a professora falou que eu era uma boca suja na quarta ou na quinta série. Enfim. E talvez o que eu queira com esse podcast seja compartilhar um pouco disso, dessa esperança pessimista, sabe? O que a gente compartilha, o que a gente vive, o que a gente espera. Quero trazer isso com vocês. Quero compartilhar momentos da minha vida, lembranças, reflexões. Mas vai ser, assim, bem abstrato. Vai ser uma coisa, assim, não espera dicas, assim, muito concisas. Eu tenho uma memória péssima para as coisas que eu assisto. Só algumas, assim, eu lembro às vezes. Mas, assim, não é tão pop. A gente não vai ter coisa tão pop. A gente tem uma coisa mais, assim, lá no canal. Você pode me assistir no YouTube. No Instagram, uma coisa mais de beleza, né? Mais bonita. E acho que aqui uma coisa mais de cérebro, coração, né? Talvez mais coração até do que cérebro. Porque cérebro eu também boto bastante no YouTube. Eu acho que aqui é um espaço pra despejar, sabe? Pra vazar. Pra falar, só falar. Né? Vocês não estão me vendo. Tô toda bagaçada aqui, tá um calor desgraçado. Isso é ótimo, meu Deus, como isso é ótimo. E além das minhas reflexões, claro, tem um quadro. Porque é óbvio que ela pensou em quadros, né, gente? Ela tá preparada pro fim do mundo e por isso ela é organizada. Eu pensei em quadros, né? Na verdade, 2 quadros. Um em que eu quero muita participação de vocês, eu falo já no final. E outro que eu acho que é bem legal também, que a gente vai poder dividir coisas, concluir ideias, fechar pingos ou abrir com reticências conversas inteiras. Eu particularmente nunca fiz um podcast, consumo numa média baixa podcasts no geral,
Porque eu não tenho tempo de consumir nada, basicamente isso. Porque a gata não tem tempo e tá... Comecei uma graduação agora, falei pra vocês, né? Do que? Estética e cosmética. Porque alguém tem que fazer limpeza de pele no fim dos tempos, gente. Que é isso? Peraí, que é o fim do mundo... Mas a gente vai estar bonita, entendeu? Até porque a qualidade do ar não vai estar boa. Com certeza os poros vão ficar entupidos. E as minhas habilidades como esteticista apocalíptica vão ser altamente desejadas. Então, cola comigo, gente. Cola comigo que vai ser sucesso, beleza? Eu garanto. Mas voltando, como vocês veem, eu vou e volto muito. Não tenho tanta familiaridade assim com podcast. Então, conto muito com vocês pra construir isso. Faz muito tempo que as pessoas me pedem pra fazer um podcast. Inclusive, uma pessoa que me incentivou muito, foi muito especial nesse meio pra fim de ano, né? Do ano passado, 2023, foi a Lorelai Fox, vovozinha. Tem um podcast Para Tudo, que é um sucesso aqui. Lorelai me incentivou muito a fazer um podcast, falou sobre como é bom, os medos e desconfortos dela em relação à criação de conteúdo no geral. Eu me identifico muito, então a alegria que ela tem pra fazer o podcast, o fato dela gostar muito, fez com que eu começasse a olhar pra cá de uma outra forma, né? Porque eu sempre falava, cara, mas eu já tenho tanta rede social, eu não teria nem o que postar aqui, sabe? Que eu já não tenha falado. E de repente eu percebi que eu não falo um monte de coisa, inclusive. Ou que se eu falo, eu fico me tolhindo pelo tempo do algoritmo, ou se as pessoas vão querer ouvir. E eu descobri aqui que vocês, gente, vocês gostam de limpar a casa, né? Vocês gostam de ter uma playlist aí longa. Então contem comigo, meus amores. Contem comigo. Porque eu não sou a pessoa do vídeo curto, vocês sabem disso. E no YouTube, tô botando uns vídeos de 1 hora. Só alguns. Só alguns assistem até o fim, porque eu vejo tudo nas métricas, tá? Mas... como eu disse, por isso conto com a ajuda de vocês. Eu vou ter uma página pro podcast, chama Apocalípticas dos Últimos Dias. E eu quero muito que vocês possam ir na última postagem de lá. E me deem dicas sobre o que vocês gostariam de ouvir, sobre a duração preferida. O meu plano é que o podcast saia todo domingo, às 6 da noite, pra você ouvir durante a sua semana. O meu plano também é fazer pequenos cortes e colocar lá no Instagram, no TikTok, enfim, pra divulgar e pra ter algumas tentativas de conclusão desses fluxos inconscientes, conscientes também de fala. E eu conto com vocês de verdade pra me ajudar a construir isso, porque como eu disse, eu só imaginei o que eu gostaria de fazer, o que tinha a ver comigo, o que eu acho que eu me sentiria confortável, e cá estou gravando, gente, só com 3 tópicos escritos no meu computador, e acho que fomos bem, e agora eu vou pro meu primeiro quadro oficial, confessionário. No confessionário, hoje eu vou confessar alguma coisa que eu não aguento mais, algo que eu não quero mais, ou algo que, enfim, tô feliz. Mas, no geral, são coisas que você confessa, mas tá nem aí. Isso não necessariamente muda alguma coisa, isso não necessariamente causa algum impacto real na sua vida. É o espaço de reclamação, é o espaço de desabafo, de liberdade, entendeu? E pode ser também um espaço de conselhos. E nisso eu vou estar copiando a vovó, Lorelai. Então, eu vou abrir pra vocês, né? E eu quero muito que vocês possam enviar pra mim suas confissões. Confissões de algo que aconteceu na sua vida, confissão de algum caso que você teve, confissão de algum acontecimento, alguma reflexão depois de ouvir o podcast, qualquer coisa que você queira confessar. E aí eu me intrometo um pouco, porque, né, estamos divididos por uma telinha bem Fleabag, né? Fleabag é tudo, inclusive. Então hoje eu confesso que eu não aguento mais tentar ocultar as minhas falhas, esconder o meu verdadeiro eu, e o meu verdadeiro eu é todo cagado. O meu verdadeiro eu é desorganizado e eu quero tanto não ser, eu quero tanto acordar cedo, eu quero tanto ser produtiva, eu quero tanto ser positiva, eu quero tanto ser proativa, eu quero tanto. E eu não consigo, gente, eu não consigo. E talvez esse podcast seja um dos primeiros movimentos de cura para eu assumir essa amargurada, cansada, pessimistamente esperançosa que existe em mim. Confesso que eu tô com medo. Tô com medo de começar algo novo, tô com medo de não dar conta. Tô com medo. Ixi, eu vou dar conta, gente, mas eu tô com medo de não dar conta. Tô com medo de ser demais. Tô com medo de eu estar num momento, assim, meio de ansiedade, que eu faço as coisas. Mas, assim, eu tenho pensado sobre esse podcast há muito tempo. Mas eu confesso que eu tô com bastante medo. Assim. Mas vai com medo mesmo, né? Não tenho muito o que fazer. E eu tô aqui com medo mesmo. Acho que temos e-mail. Eu acho que eu fiz um e-mail.
Eu vou colocar aqui pra você, mas qualquer coisa vai ter um pi bem grande se não for esse e-mail. E aí depois eu vou gravar por cima e colocar o e-mail certo. Mas o e-mail é apocalípticasdosultimosdias@gmail.com. Você pode mandar sua confissão pra lá. Com nome, sem nome, do jeito que você quiser. Não sei se vocês também preferem mandar áudio. Não sei, gente. Vocês têm que me dizer. Eu tô aqui só hablando, só falando. E agora a gente tem também um outro quadro que eu pensei que valeria a pena, porque geralmente eu tendo a ser realista. Alguns diriam pessimista, eu diria realista. Pessimistamente realista? Talvez. Mas aí eu tenho, e acho que seria legal ter um minuto de sabedoria, em que eu trago esse meu outro lado também, que é positivo, que espero melhor, que realmente acredito que as coisas podem mudar. Pra ninguém sair daqui chutado, sabe? Pra ninguém sair daqui com a energia lá embaixo. Então, o minuto de sabedoria de hoje é talvez acreditar que, mesmo no fundo do poço, ainda há um jeito de sair, sabe? Acreditar que a gente pode estar no pior lugar do mundo, no lugar mais caótico, mais confuso, mas a própria percepção de caos, a própria possibilidade de existência, de interpretar, de enxergar, de sentir algo, já demonstra que você tem sim a possibilidade de superação. Se você não tivesse, a sua vida só teria se findado. Se você não tivesse, você talvez nem estaria mais aqui. Você não teria nem nascido, você não teria nem sido colocado nesse mundo se você não tivesse a capacidade. É aquele babado, né, gente? Deus não te dá pedras maiores do que as que você possam carregar. Nathalie, você é cristã? Gente, eu não sei o que eu sou, tá? Gente, eu vivo assim nesse pupurri filosófico, religioso, de várias referências que talvez vocês percebam ou não durante esse podcast. Eu acredito que todos os problemas que a gente causa, que todos os problemas que a gente vive, que todos os problemas e absurdos e vexames que às vezes a gente se auto-inflige são contornáveis. E são contornáveis porque são frutos do ser humano. São criados por seres humanos e por ser no limite, no máximo do absurdo humano, a gente pode dar um jeito. Agora, se fosse alienígena, se fosse um problema criado por um ET, com uma tecnologia que a gente não tem acesso, meu amor, aí eu ia falar, é o fim dos tempos. Mas não. Se o problema é humano, ele pode ser feito e desfeito por humanos também. Por mais desumano que isso pareça. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de Apocalípticas dos Últimos Dias. Espero que eu tenha dado contexto pra vocês. Se ficou muito confuso, vocês me falem. Se ficou muito curto, vocês me falem também. Se ficou muito longo, vocês também me falem. Eu quero que vocês falem, gente. Se vocês não falarem, eu só vou ligar esse microfone e continuar fazendo o que meu coração manda. Entendeu? E eu vou continuar fazendo isso de qualquer jeito, mas eu também quero que vocês se intrometam na minha vida. Eu gosto quando as pessoas se intrometem um pouco na minha vida. Eu acho que as pessoas têm que se intrometer um pouco mais na vida dos outros. Às vezes eu não acho tanto, mas às vezes eu acho. Conto com você. Vai lá seguir o @ do podcast, tá? Apocalípticas dos Últimos Dias. Me segue também, se você não me segue ainda lá no Instagram. Espero que vocês continuem aqui comigo. E não esquece, claro, de mandar a confissão de vocês no e-mail apocalípticasdosultimosdias@gmail.com. Beijo, gente. Um beijo grande, um beijo grande. Até a próxima. Todo domingo, às 6 horas da noite. Tchau.